Salve, salve pessoal, bem-vindo ao nosso canal. O tema de hoje é como ter um shape legal sem personal e nutricionista. Solta a vinheta aí. Bom, sei que você já, estão fez da vida comigo, né? Sem personal e sem nutricionista. Mas Começar sozinho. não, mas a gente sabe que a grande realidade de muitas pessoas que assim, ou não tem uma condição, ou realmente não tem o acesso de ter um personal ali, ou ter um nutricionista próximo, fazendo um acompanhamento diário, é a realidade de muita gente. Sim. Primeira coisa, dá ou não dá, ou é mais ou menos? O que vocês acham? A gente consegue ter um resultado sem acompanhamento? Primeiramente, valorizando aqui as duas classes, é realmente importante ter um acompanhamento? Sim, é muito importante, mas a gente realmente sabe da realidade das pessoas, sabe que muita gente não tem essa condição, que todo mundo precisa fazer atividade física e todo mundo precisa se alimentar bem. Então, realmente, é possível, desde que a gente siga algumas regrinhas, faça alguns planejamentos, a gente realmente consegue ter um resultado legal, sim, mas precisa de disciplina. O que você acha, Lucas? Gente, se souber o que fazer, dá. Sem nutricionista, dá. E depende também muito do objetivo. Primeira coisa que a gente esqueceu de falar, você acompanha nosso canal, já tem metade ali, já tem 50%, se Boas por aqui. já dá para fazer. Lógico, a gente sabe que é extremamente importante ter profissionais como vocês do lado ali, tá acompanhando, mas o que eu vejo é que até pessoas que têm um acompanhamento, que têm até o poder aquisitivo de pagar um personal mesmo, muitas vezes nem faz o que o personal pede. Eu acho que a primeira coisa talvez é ter disciplina e ir atrás de conhecimento. Eu acho que é bem importante, right? Exatamente. Vamos começar então em relação à disciplina, que eu acho muito importante. Quem tem ou quem não tem acompanhamento e está buscando um shape legal, depende também do que é legal para você, né? Tem gente que tem um perfil ali que quer buscar um shape de uma determinada forma, outras pessoas querem de outra. Independente disso, se você não tem um acompanhamento, o que é importante? Que você tenha disciplina em relação às duas coisas. Na verdade, 3. Você tenha disciplina em relação ao seu treino, à sua dieta e ao seu sono. Então, assim, você precisa ter um treinamento forte para você conseguir ter resultados estéticos. Se for em relação à saúde também, você precisa ter uma dieta, ou pelo menos, né? A gente sabe que para montar um plano alimentar não é fácil, né? O profissional realmente que se dedica bastante, sabe muito, mas você precisa pelo menos fazer escolhas saudáveis. E a Nutri vai falar sobre isso aqui com vocês. E em relação ao seu sono, você não pode negligenciar. Então, tenta buscar uma higiene de sono. A gente tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Busquem hábitos para você melhorar essa rotina, porque realmente o sono é uma das fases mais importantes. Um dos pilares para você ter um shape legal realmente é seu sono tá ok, assim como seu treino e sua dieta. Rose, vamos falar um pouquinho de dieta aí pra galera. O que você acha que você pode falar? Primeiro, começar ao autoconhecimento. Entender como está sendo a alimentação. Fazer um diário alimentar. Porque às vezes a gente tá numa consulta nutricional, a pessoa não sabe nem o que ela come. Sim. Acho que a vida é tão corrida, tão bagunçada, né? Tantas coisas para fazer que a pessoa não presta atenção no que está comendo, na quantidade que está comendo. Então, a princípio, você precisa entender o que você está comendo e a quantidade que você está comendo. Primeiro ponto. Quando a gente fala de colocar o shape, a gente tem que entender o que é colocar o shape para cada um. Então, quero emagrecimento, uma definição, emagrecimento é déficit calórico. Então, para isso, você precisa entender as quantidades que você está consumindo e, se você realmente tem um objetivo de emagrecimento e definição, você não tem um acompanhamento como profissional, você tem que entender, precisa trabalhar os macronutrientes e a quantidade de calorias que você precisa consumir para gerar esse déficit calórico. Entender que os macronutrientes, carboidratos, proteínas, as gorduras fazem parte, mas quantidades adequadas. Então, a princípio, o que é mais importante é focar na alimentação saudável. A gente tem uma pirâmide alimentar também que fala sobre as quantidades, as porções que você pode incluir na sua alimentação. Ela está disponível na internet, por exemplo. Então, seguindo com base nisso, você consegue adequar a sua alimentação, colocar as quantidades que você precisa para ter o consumo adequado de nutrientes, de macronutrientes, por exemplo. Eu acho que até trazendo nesse contexto, né, a gente tem essa pirâmide alimentar, a gente tem o Guia Alimentar da População Brasileira, que foi feito, acho que até foi no Ministério da Saúde, não sei. Acho que a gente tem muito conteúdo, né? Mas, assim, não falar que a pessoa não tem entendimento nenhum. Eu acho que a premissa básica é, de fato,
alimentos in natura, minimamente processados, e já tem uma baita mudança. Eu conheço muita gente que só comeu melhor e Sim. come que nem um louco, mas emagreceu pra caramba e tá como tendo shape, tá com um shape muito mais bacana e nem sabe a quantidade tá comendo, mas tá comendo arroz, feijão, batata doce, proteína, salada, muita verdura. A nível de comparativo, eu tava vendo uma vez uma postagem tal de um nutricionista, ele fez um comparativo de uma bolacha doce, toda recheada, mais um salgadinho. Dava acho que 38 ou 42 ovos cozidos. As menos calorias. Um pacote de bolacha com salgadinho não alimenta nada. Você vai comer aquilo, você tá com fome. Agora, 42 ovos cozidos, isso é louco. Olha o Exatamente. que a gente tem de proteína, gordura, ômega 3, enfim. Olha a mesma quantidade calórica, porém com muito nutriente, macro e micro, e aqui sem nada de nutriente, porém lá em cima de calorias. Que essas mudanças, né, que a gente consegue Sim. trazer, mesmo sem ter acompanhamento, que já vai mudar muito esse quadro, né? E você fazendo essa troca, você tem muito mais saciedade, você consegue consumir muito mais alimentos do que se você consome, por exemplo, só salgadinho, refrigerante, bolachada, enfim. Até falando de treino, né? Tem, de repente eu voltar nessa parte, que Aham. são as duas coisas. Mesmo que a pessoa não tenha o personal, eu vejo que muita academia de rede que explodiu, né? Nos últimos anos, criou-se muitas redes, essas academias. E a gente sabe que essa academia que chama low cost, né? Que são as academias mais baratas, a gente não consegue ter aquela atenção aluno-aluno, porque é o modelo de negócio delas, por isso que é acessível. Se fosse aluno, seria muito mais caro. A gente participa da academia, já meio que monta um treinozinho ali para as pessoas, né? Tem um pré-desenho, lógico que não vai ser uma coisa individualizada, mas assim, o que você aconselha? Acho que seria bom também esse aluno que quer fazer algo melhor, procurar na internet algumas dicas, o que você pode falar para ele? Exatamente. Quando a gente fala, vai abrir uma academia hoje, a gente sabe que ela já inicia com uma pré-venda de, sei lá, 200, 300 alunos. Então, já tem muita gente antes de uma academia inaugurar. Então, assim, é um volume muito grande de alunos para um volume menor de professores para atender. Quando a pessoa entra na academia, geralmente eles passam um treino adaptativo e depois você vai mudando esse conceito de treino, vai melhorando. Porém, o que acontece? Você não tem alguém do seu lado o tempo todo para te mostrar. Inicialmente, o professor de sala, ele vai te mostrar a execução e depois ele vai sair de perto. Então, cabe a você, né, que não tem o profissional ao lado, aprender esse exercício assim que o professor explicar e realizar ele corretamente. Por quê? Porque a gente preza muito, primeiro, pela execução, depois a carga. Isso é um erro que muita gente comete na academia. Coloca muito peso, não faz com amplitude, não faz com a execução correta, acaba ou se lesionando ou não tendo o resultado que ela quer. Então, o que você precisa fazer? Você viu lá que no seu treino tem rosca direta e você não sabe fazer esse exercício. Pergunta para o professor. Ainda assim for com dúvida, joga lá no YouTube como fazer uma rosca direta. Você vai ver a execução do exercício e vai fazer igual. Então, se você sentiu que esse peso está muito leve, pode aumentar um pouco. Se você sentiu que está muito pesado, reduz, melhora a execução, depois você vai aumentando carga. Então, assim, são alguns erros, algumas coisas que você comete que vão atrapalhar realmente nesse shape que você está buscando e que você não vai conseguir chegar onde você queria. Então, assim, busca primeiro a informação, ver se a sua execução está correta, porque essa é uma fase muito importante do treinamento, saber como executa a atividade para depois fazer com mais carga, encher, e tem gente que põe muita carga e executa incorretamente, então é uma fase importante que você precisa fazer e você pode realmente utilizar esse treino que o seu instrutor, o seu professor de sala te mostrou, só que você vai melhorando ele mesmo sem ele te acompanhar o tempo todo. Eu acho que assim, somando o que a Rose trouxe, que você trouxe também, acho que assim, se o pessoal entender, né, óbvio que para quem já não faz nada, qualquer coisa sinaliza. Qualquer coisa. Se só comer melhor, já tem uma baita diferença. Se vir para academia, já tá mudando bastante coisa, né? Exatamente, já ajuda muito, mas realmente é importante a execução para você ter o resultado e também para você não se lesionar. Então é importante você acompanhar isso. Não sei fazer? Pergunto. Não sei fazer de novo? Pesquiso. Mas vai atrás do conhecimento para não fazer errado. Eu acho que também uma coisa que eu vejo, inclusive o pessoal mais novo, né? O molecada tá vendo na academia com muita emoção, quer falar que tá fazendo leg com 500 quilos, né? Já viu, quer tirar foto já pro Instagram e tal. Ele tem sal um pouco, como você falou, ter concentração e foco. Quer dizer, esses dias mesmo tava vendo o menino fazendo um dorsal ali, ele tava fazendo um treino de costas, mas parecia que ele estava, sei lá, fazendo só força no cotovelo e no braço, que ele queria fomentar carga, entendeu? Exatamente. Aí que eu falei pra ele, você tá fazendo dorsal, você tem que ver que as suas costas trabalhando, tá? Exatamente. Essa musculatura tem que trabalhar, não é aqui. Então, assim, baixa um pouquinho a carga aqui, ó, posturinha. Ó, fazer ele... Agora eu tô sentindo pegar. Falei, ó, faz isso. Aí você pegou a manha do exercício, aí sim você vai e começa a subir carga, né, Thaís? Exatamente. A concentração do movimento é muito importante, a execução é muito importante. Depois,
você vai conseguir chegar na carga que você quer, mas não pula em etapas. Porque eu acho que o pular etapas lesiona e o pular etapas não chega no resultado. Então, acaba que você não tem benefício nenhum. Então, primeiro execução, primeiro aprende o movimento, depois começa a melhorar a carga, mudar a estratégia. Primeiro aprende básico, aprende máquina, depois aprende peso livre e depois vai melhorando. E falando sobre alimentação, geralmente as pessoas já têm o hábito de ir muito industrializado. Então, se você foca ali, por exemplo, os carboidratos que são bons para isso, os alimentos integrais, a batata, o arroz, acompanhado ali com feijão, proteínas boas, o ovo, que é super baratinho, o frango. Tem também o filé mignon suíno, que tem bastante proteína, as frutas, verduras e legumes. Então, você focar nesse tipo de alimento vai te dar um ótimo resultado. Você não vai precisar de acompanhamento nutricional, dependendo, né, do seu objetivo, da situação em si. Eu acho que como dica final, né, coisa assim, lógico, se a gente for entrar e querer falar só de dieta, acho que a gente vai embora, mas acho que o pessoal poder entender ali, pra gente poder fechar esse episódio, pra gente falar mais de estilo nutricional. Um bodybuilder, se ele vai, sei lá, crescer muito ou ele vai secar muito, ele sempre vai comer as mesmas coisas, o que vai mudar são as quantidades. Então, assim, como conselho final, acho que assim, pra gente, né, a nível de hipertrofia, crescimento de massa muscular, trabalhar ali 1,8, 2 gramas aquilo de proteína, lógico, se não tiver um problema renal, tá uma pessoa comum. E aí, tentar sempre in natura, realmente processados, não exagerar muito no carboidrato, mas tentar ali 2, 3, 4 no máximo gramas também. Lógico, se for crescer, muda. Se for reduzir peso, diminui. E investir muito em fibra e verdura, assim, né? E vai melhorar. Aí a pessoa tendo resultado, aí procura um profissional, né? Gostou, se adaptou, o cérebro acostumou de vir, tá gostando, né? Eu acho que até aproveitando o exemplo que o Marco deu do bodybuilding, gente, toma muito cuidado em quem você se motiva, assim, sabe? Eu acho que são etapas, uma pessoa que já é atleta, ela realmente chegou lá por um longo período, então assim, eu me baseei na dieta desse atleta, me baseei no treino desse atleta, tomei muito cuidado com isso, para ele chegar lá, ele teve um caminho muito longo, não dá para cortar etapas, não tem atalho, então tomem cuidado, você se motivar por ele, ok, mas você copiar o que ele faz é muito complicado, então tomem cuidado com o que você vê na internet, o que você vê em relação ao atleta, foi um caminho muito longo, então não tem etapa, não tem atalho, tá, Tom? E até mesmo esses bodybuilders que chegam nesse momento, competir e tal, eles têm uma dieta que, se você vê a quantidade de calorias, quantidade de proteínas e outros macronutrientes, é muito grande. Então, para uma pessoa que não tem uma condição, rotina igual também, não tem uma estrutura física de massa muscular já considerável, isso não é interessante. Isso vai acabar ganhando gordura, vai impactar na sua saúde em si. Eu acho que até pra gente fechar aqui, se não a gente vai alongar muito, mas legal que vocês trouxeram, bem lembrado também, porque eu vejo que muita gente se espelha num atleta, tal, que a pessoa tá 10, 15, 20 anos já treinando. Quando a pessoa tá ali, vamos falar, pondo muita imagem, que tem um patrocinador, o cara tem nutricionista, tem endócrino, tem médico, tem gente que está crescendo que faz uma dieta de 5.000 calorias, tomando 3, 4 drogas diferentes para potencializar isso aí. Então, assim, se espelha, né? Primeira coisa, numa pessoa comum. Traz para sua realidade e muito cuidado com dicas, com hormônios, coisas que vão ajudar, com drogas que não facilita nada. Porque, exemplo, quem realmente é hormonizado tem que já estar muito tempo e tem que ser muito mais, como é que eu posso dizer, fiel à dieta, ao resultado, porque não tem erro, né? Tipo, você vai ter mais colesterol, vai mexer em hormonal, você vai ter muito mais colateral, então assim, não tem, como você falou, não tem atalho. Não tem atalho. É fazer só bonitinho, é só ir todo dia, 1% cada dia. Exatamente. Vai pra academia, faz uma alimentação saudável. A busca é pela saúde, não por essa performance que os atletas mostram pra vocês, enfim. Então, tomem muito cuidado com isso, que às vezes a maioria das pessoas não precisam utilizar nenhum tipo de recurso, enfim. Então, tomem muito cuidado com isso também. É isso. Bom, esse foi mais um episódio, então, né? Como ter um shape legal sem personal e nutricionista, por mais que é importante, né, menina? Muito. Né, Rose? Dúvidas, comenta aqui no nosso vídeo. Curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificação. É isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima.